E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Diácono René e para a reflexão do Evangelho deste domingo, eu gostaria que entendêssemos primeiro o contexto no qual Jesus fala e as duas parábolas que ele dá e a invitação, o convite para ele e para nós seguirmos carregando a nossa cruz. Eu acho bem interessante, né? Bom, primeiro o contexto dentro do Evangelho, onde se ubica, onde está localizado essas palavras de Cristo. Temos que lembrar que no Evangelho de Lucas apresenta primeiro Jesus como cumprimento da Sagrada Escritura, depois apresenta a missão de Jesus Cristo como o novo Moisés que vai liderar o seu povo para a salvação, né? O novo povo de Israel. E dentro desse contexto, na parte central do Evangelho de Lucas, está a subida de Cristo até Jerusalém, né? Então, não é um momento específico no qual no dia tal Jesus levou os seus seguidores para Jerusalém. É mais esse processo de Jesus subindo com o novo Israel. E nesse processo de subir para Jerusalém, Jesus vai dando diferentes parábolas, diferentes ensinamentos, né? Sobretudo ensinamentos sobre dinheiro, o que significa viver no reino de Deus, enfim. E dentro desse contexto de subir na cruz, escutamos no Evangelho que Jesus estava sendo seguido por multidões que o acompanhavam para Jerusalém. E não é à toa, então, que nesse contexto de subir para Jerusalém, ele para, o mesmo Evangelho diz que ele parou e olhou para a multidão que o seguia e falou para eles: aquele que quer vir comigo, aquele que quer me seguir, tem que carregar a sua cruz. Não é coincidência que ele fala isso, porque eles estão subindo, fisicamente estão caminhando, estão indo para Jerusalém, onde sabemos que seria o seu máximo sacrifício de amor por nós, né? Então esse é o primeiro contexto. A passagem de hoje é dita, Jesus fala no contexto de estar subindo para Jerusalém para se sacrificar por nós. Segundo contexto para este evangelho e o contexto em que nos encontramos liturgicamente. E estamos num momento litúrgico um pouco desértico, ou seja, não há nenhuma grande celebração. Tivemos a Imaculada Concepção, não Imaculada, desculpa, a Assunção de Nossa Senhora domingo passado, mas o resto do panorama litúrgico é um panorama muito, até vou utilizar a palavra monótona, porque não há grandes festividades, porque não há um tempo extraordinário, né? Nos encontramos no tempo ordinário, então é um pouco um deserto litúrgico. Talvez não seja a expressão mais feliz, mas a igreja então está nos ensinando com este evangelho como viver a ordinariedade, o tempo ordinário. E por isso é bem interessante que pega esta passagem onde Jesus fala de o que significa seguir ele e como perseverar no seguimento dele. Então esse é o segundo contexto no qual encontramos o sentido deste evangelho, né? Então, primeiro, o contexto em que Jesus Cristo está subindo com o novo Israel para Jerusalém, e segundo, o contexto no qual estamos num tempo ordinário, um tempo de consolidar, não de consolidar, mas um tempo em que não há um horizonte de festas, né? Um tempo no qual não haveria um motivo especial de preparação. E então eu acho que a partir desse contexto litúrgico, a partir destas reflexões que depois Jesus falará, né, sobre o rei que vai ser atacado, o homem que construiu uma casa e não consegue acabar essa casa, né? Então vem uma primeira pergunta e é a seguinte: como santifico eu a ordinariedade? Como que eu santifico? Como que eu sigo a Jesus Cristo nos contextos ordinários da minha vida, nesses momentos em que não há uma coisa a mais, primeiro. E segundo, como está a minha constância, a virtude da perseverança e constância? Quanto da minha vida espiritual depende dos meus sentimentos e quanto é um hábito construído ao longo do tempo, ao longo destes tempos ordinários.
Bom, voltamos agora e para responder a essa primeira pergunta de como santificar a ordinariedade, eu acho que é uma questão também de esperança, de onde está a nossa esperança, porque eh, indo para o extremo, a gente poderia cair naquele niquilismo do filósofo Jean-Paul Sartre, que a nossa existência não tem sentido, é um nojo, o que ele chama nojo existencial, porque eu não tenho nada para onde aspirar, né? Então, não é o caso de nós que seguimos a Jesus Cristo, porque a nossa esperança está nele, nossa esperança está na vida eterna, a nossa esperança está além de nós, a nossa esperança está no céu. Então, santificar a nossa ordinariedade é uma questão de esperança, de saber que eu estou indo para um lugar da mesma forma que Jesus Cristo estava indo com os seus seguidores para Jerusalém. Ele sabia onde estava indo, mesmo que estava indo para um lugar de sacrifício, dor, morte, mas esse não era o destino final da sua caminhada. Ele estava indo para se sacrificar pela nossa salvação eterna. Então, é uma questão de relembrar, fazer memória nestes contextos ordinários de onde está a minha salvação, qual é o sentido da minha existência, e lembrando em cada momento ao longo do dia essa salvação eterna, esse estou indo para o céu, estou indo para buscar a minha salvação. Então é dessa forma que santificamos o nosso contexto ordinário de trabalho, de família, de escola, de apostolado, de vida no reino. E a segunda pergunta, como está a minha vida, a minha constância, vai depender muito também dessa resposta de como está a minha esperança. Porque uma coisa é fazer um pouco essa opção fundamental no início da nossa vida, ou no início da nossa conversão, de dizer, sim, eu vou para o céu, eu quero isso, mas depois tem que se concretizar, tem que ser concreto no hoje, no agora, no acordar todo dia, no ir para o trabalho, no ir na missa domingo, no rezar o terço, no fazer os meus compromissos com o movimento, porque e um pouco a concretização, o fato concreto dessa esperança, né? E então percebemos que da mesma forma que no Evangelho aquele homem constrói essa casa planejando, ou seja, lembrando a sua esperança e consegue acabar, ou não consegue acabar se não tem suficiente esperança, se não concretiza o suficiente. Então, dessa mesma forma, quem tem a sua esperança em Jesus Cristo e a faz concreta no dia a dia, no ato a ato, vai construindo uma vida de constância, né? E então, neste Evangelho hoje, com certeza Jesus está nos convidando, a Santa Mãe Igreja está nos convidando a concretizar e atualizar a nossa esperança para que seja uma vivência construída ao longo do tempo, que vai dar resistência, que vai resistir e que vai me dar fortaleza nos momentos da prova, nos momentos em que essa ordinariedade, nesse tempo ordinário, seja mais complicado, mais difícil de viver. Muito obrigado e Deus abençoe todo mundo. Grande abraço.